Olá, tudo bem? Daniel Freitas aqui do Odonto Academy, mais uma vez aqui com o professor Fabrício Valarelli, e agora nós vamos falar sobre um tema aí mais polêmico, né, desses temas da moda que a gente fala, né, os temas da ortodontia contemporânea, vem surgindo muito aparelho aí, muita coisa nova, muita coisa diferente, e o Odonto Academy está aqui, né, para pegar aí de um expert, né, ver aí qual que é o ponto de vista, né, o que ele acha sobre esses diferentes tipos de aparelho. Nós vamos falar especificamente agora sobre o MARP, né, mas depois vai vir alguns talks também falando sobre aparelho autoligado, sobre o Invisalign, os alinhadores, né, os aparelhos invisíveis, ortodontia lingual, enfim, tem muita coisa que a gente vai discutir ainda. Hoje o tema é MARP, tá? Eu, como você sabe, sou cirurgião bucomaxilofacial, sou ortodontista também, mas eu tô aqui não para dar a minha opinião, e sim para extrair o que tem de bom aqui do professor Fabrício. Então vamos lá, Fabrício, o que você acha? Primeiro fala aí um pouco do MARP, o que você, né, descreve o aparelho MARP aí, o que você acha que ele tem de diferente aí dos outros? Bom, Daniel, então vamos lá. O MARP, ele foi uma inovação muito interessante agora na ortodontia, porque ele acabou dando uma ancoragem óssea, uma ancoragem esquelética para aquele aparelho convencional, para aquele expansor convencional que a gente tinha, seja o RAS, seja o Hyrax, né? Que era simplesmente dento suportado. Agora a gente conseguiu um aparelho dento ósseo suportado, né? E isso acaba favorecendo bastante em alguns tratamentos, né? Não é assim, eu não vejo a utilização do MARP para todos os casos ou para os casos dos pacientes mais adultos e que já têm uma maturação esquelética bastante avançada. Eu prefiro usar bastante o MARP naqueles pacientes adultos jovens, vamos dizer aí de 16 até 20 e poucos anos, e que a gente tem uma dificuldade muito grande nessa expansão, nessa correção esquelética transversal, né? Então não é só abrir sutura, mas nessa correção esquelética transversal com aparelhos convencionais. Então é aí que eu acho o maior avanço da ortodontia na utilização do MARP, e é aí que a gente consegue um bom resultado. Basicamente hoje nós temos três tipos de aparelho, né? Os aparelhos dento suportados, os dento ósseos suportados, no caso aí o MARP, e temos também só os ósseos suportados, os distratores palatais, que também são bastante utilizados, né? Então, assim, desses três aparelhos ali, o distrator palatal realmente ele é excelente, o custo dele acaba sendo um pouquinho mais elevado, é material implantável, né? O dento ósseo suportável, o nosso querido MARP, tema dessa nossa aula e a discussão de hoje. Eu vou te fazer uma pergunta reta e direta. Você acha que o MARP funciona para paciente adulto sem cirurgia? O adulto jovem, sim. Aquele adulto de 20 anos, 19 anos, provavelmente. Aquele molecão ainda de 20 anos que não tem barba feita, aquele molecão que você fala, puta, ainda é um adulto jovem. Nesse caso, quando a discrepância esquelética transversal de maxila tem uma severidade grande, eu acho que o MARP é um bom recurso para a gente utilizar. Tá? Mas normalmente, sem cirurgia... antes do MARP, Daniel, nós utilizávamos basicamente um arco auxiliar de expansão e fazíamos esse tratamento compensatoriamente. Tá? Hoje em dia, com o MARP, a gente acaba confluindo um pouco para esse lado e eu vejo bastante interesse em utilizar o MARP para esses pacientes porque favorece a expansão e favorece a correção transversal desse paciente adulto jovem. Entretanto, para um paciente adulto com mais maturação esquelética, como... Tipo nós, assim, mais ou menos? Mais ou menos nós, né? Um paciente de 40 anos... já passou, o colágeno já não é o mesmo, né? Eu acho que aí fica um pouquinho complicado em algumas tentativas que você vai utilizar o MARP, provavelmente em algumas você vai ter bastante falha e não vai conseguir a desejada expansão ou a desejada correção transversal esquelética que você está almejando, justamente por causa dessa maturidade esquelética, e a gente ouve falar dos pilares verticais da maxila, né? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de paciente mais com idade um pouco mais, não vou falar idade avançada, né? Mas
Depois do crescimento, aí dos 25, 30 anos para frente já fica um pouco mais complicado, inclusive o tamanho da severidade. Né? A gente precisa entender, às vezes lembrar um pouco da anatomia, né? Eu como cirurgião aqui vou dar uma fala, porque a maxila é um osso que se articula com vários outros ossos da face. E eu chamo a atenção para dois principais, né? O zigoma, né? E o temporal, que está articulado com o zigoma. Então quando a gente vai fazer uma expansão, né? Não é só a sutura palatina mediana, né? Às vezes eu vejo um ortodontista feliz da vida falar, nossa, eu fui fazer uma expansão e disjuntou, separou a sutura palatina mediana. E aí acha que dali para frente vai que nem faca quente na manteiga. E na verdade não é assim, né? A gente tem uma resistência muito grande no pilar zigomático, no pilar canino. Então para a gente conseguir expandir essa maxila, continuar expandindo, nós temos que empurrar o crânio, rachar o rosto do paciente ali no meio, né? E eu falo, a sutura palatina ela é uma zona de fragilidade. Existe um tipo de fratura que é chamada de fratura tipo Lannelong, que ela acontece exatamente na sutura palatina mediana em caso de trauma em face na região de maxila. E essa fratura ela acontece ali justamente porque é uma zona de fragilidade e não uma zona de resistência do esqueleto. Né? E nesse paciente adulto, né, a gente colocar alguns parafusos para sustentar, né, dependendo até da quantidade de movimentação esquelética, realmente pode ser muito difícil. Né? O paciente pode ter dores, gera aqueles transtornos que a gente sabe que acontecem numa situação de você perder, né, um aparelho como esse ali, você começar a ativar, soltar mini implante, desprender o aparelho e aí você está com aquele pepino ali na mão e vai precisar arcar com ele e resolver o problema. Né? Por isso que para paciente adulto, quando passa dessa idade, eu já prefiro que o paciente faça uma cirurgia ortognática, pode até ser mesmo ambulatorialmente, mas que o cirurgião ele libere esses pilares verticais para que você tenha uma disjunção mais adequada, principalmente que você tenha realmente a correção transversal esquelética do paciente. Isso vai favorecer muito o tratamento, né? Mesmo assim, nesses pacientes eu ainda prefiro utilizar esse distrator, porque aí você não tem nenhum apoio dentário, e esse apoio dentário, por mais que você liberou os pilares no paciente adulto, ainda vai ter uma resistência e você pode acabar trazendo uma expansão dentária muito grande para esse paciente. Se o paciente tiver problemas no periodonto, uma região da parte da tábua vestibular óssea muito fina do paciente, pode causar alguns problemas, alguns problemas para o paciente. Tá, então o paciente mais adulto, beleza, a gente pode até usar o MARP, mas associado ali com uma osteotomiazinha para poder fragilizar e a gente conseguir uma expansão mais suave, né? A expansão rápida de maxila ela pode ser feita até com anestesia local, né? E é um procedimento relativamente tranquilo, altamente previsível e diminui muito a sobrecarga do aparelho, né? Esse acho que é um ponto importante, porque quanto maior a carga, maior a chance de você ter problemas dentários, né? Por conta da sobrecarga dentária e também a chance de perder ali os parafusos de ancoragem, o que pode gerar ali uma complicação relativamente difícil de lidar no pós-operatório com o seu paciente. Né? Então, associar o MARP aí numa expansão nesses pacientes adultos, ok? No paciente adulto jovem, eu acho que dá para ter, vale a tentativa. Pô, o cara adulto jovem ainda pode ter um crescimento, pode escapar da cirurgia, vamos tentar com o MARP, se der problema, faz a cirurgia ali no futuro. Deixa eu fazer mais uma pergunta. E pacientes jovens, o paciente tem lá 13 anos de idade, vale a pena pôr MARP? Dentes sadios. Com 13 anos de idade, eu não tenho essa experiência. Com 13 anos de idade, eu nunca coloquei o MARP nessa condição. Mesmo porque dentes sadios e o paciente apresentando uma atresia de maxila, uma discrepância esquelética transversal, pode até ser severa, como a sutura ainda não está unida, não está fusionada, e os pilares verticais da maxila ainda não tem uma maturação tão grande, você consegue fazer bem organizado, com um aparelho bem projetado, você consegue fazer essa disjunção com uma facilidade maior. Não precisa do MARP nesse paciente jovem que tem ali os dentes saudáveis. Paciente ali que é jovem e tem algum problema periodontal. Ele fez, obviamente a gente não vai tratar nenhum paciente com doença periodontal ativa, né? Mas aí tratou periodontia, a gente tem ali uma perda óssea e esse paciente ele necessita de uma expansão. Nesse tipo de paciente, você acha que o MARP é válido? Talvez. Talvez no paciente que ainda seja bastante jovem, 13, 14, 15 anos, e sofreu perdas dentárias, algumas mutilações, que não tem grande região de ancoragem para você conseguir fazer a disjunção, o MARP é bastante válido. Vale a utilização. Então vamos fazer um apanhado geral aqui do que eu entendi, né, das condutas do Fabrício com relação ao MARP.
Paciente jovem, dentição saudável, está indo em crescimento, não precisamos do MARP, vamos para o Hirax. Você prefere o Hirax ou o Haas? Prefiro o Hirax. Hirax. Normal, expande, já funciona, um negócio aplicado há milhões de anos, milhões não, né? Há muitos anos, há bastante tempo, e dá para resolver. Se esse paciente tiver alguma situação de doença periodontal, pode valer a pena pensar em indicar um MARP ali para aumentar essa ancoragem. Paciente adulto jovem, vale a pena para tentar escapar de uma... Principalmente se a discrepância for severa. Se a discrepância for severa, vale a pena a gente tentar uma com o MARP antes de ir talvez para uma cirurgicamente assistida. Paciente adultaço, pode até pôr o MARP, mas vamos junto com uma osteotomia para poder fragilizar um pouco mais ali, deixar o movimento dessa maxila mais livre, tirando, né, esse pilar zigomático, o zigomo temporal, né, fazer uma expansão um pouco mais rápida. Beleza, cara, muito bom. Eu também assim, compartilho dos seus pensamentos, né? Gostei muito desse toque de hoje. A gente vê que o MARP realmente é um aparelho que é relativamente novo, e tudo que é muito novo começa a ser muito falado, muito comentado e muito utilizado. E às vezes a gente vê as pessoas querendo usar as ferramentas, uma ferramenta nova para tudo. E às vezes um uso indiscriminado, né? Um uso muito acima do que realmente é necessário para o paciente. Tem coisa que não precisa, né? Uma ferramenta a mais, sabendo usar, eu acho que vai ser muito bem-vinda, né? Mas não precisa defender só agora, daqui para frente não tem mais nada, não tem mais distrator palatal, não tem mais Hirax, é tudo MARP. Acho que também, né, esses extremos não valem a pena. Fabrício, muito obrigado uma vez pelo talk, tenho certeza que a galera gostou demais aí desse nosso bate-papo, né? Se você porventura não está na nossa lista de transmissão, né, então dá uma olhadinha aqui nesse link aqui, manda um alô pra gente, entra na lista de transmissão porque vai vir, né, mais conversa boa, mais informações, aí, mais conteúdo relevante sobre ortodontia aqui junto com o professor Fabrício e outros convidados da Odonto Academy. Valeu, até a próxima!